Boa noite. Oiê, tudo bem? Vamos lá então para começar mais uma live da nossa temporada de lives. Boa noite, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Quem já entrou, quem vai entrar. Eu sou a Carol Coelho, sou consultora de imagem e a gente está aqui numa temporada de lives para bater um papo sobre imagem, sobre estilo, né? Essa é a nossa live Autoestima com Estilo. Porque como vocês sabem, quem me segue já sabe, eu acredito que autoestima é uma ferramenta para a gente se empoderar, é uma ferramenta de autoconhecimento, e eu acredito que consultoria de imagem faz isso. Consultoria de imagem é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta para você desenvolver autoestima. E na live de hoje a gente vai conversar sobre o meu processo de autoconhecimento. A gente vai falar exatamente sobre autoestima, sobre desenvolvimento, e eu vou contar para vocês um pouco disso, porque acho que semana passada, 2 semanas atrás, eu respondi aqui uma caixinha de perguntas. Uma pessoa perguntou como foi o meu processo de autoconhecimento. E quando eu respondi, gerou muitas outras perguntas, gerou muitos comentários. Então eu falei, bom, acho que vale a pena contar um pouco mais, contar detalhadamente e ficar aqui registrado na live para quem não viu poder ver ou ver novamente, né? Inclusive aproveita, manda essa live para a galera assistir, marca suas amigas, seus amigos que precisam saber um pouco mais sobre autoestima, sobre autoconhecimento, porque afinal também tem outro detalhe. Esse mês está rolando aqui no Instagram o desafio da seguidora mais engajada. Então, aquela que mais comentar, que mais curtir, que mais compartilhar, vai ganhar 1 hora de mentoria de estilo comigo. A gente vai conversar sobre todas as suas questões de estilo pessoal, mas para isso eu quero ver quem é que vai engajar mais. Então aproveita agora esse comecinho da live, já chama todo mundo para assistir, pega esse aviãozinho aí e distribui convite no Instagram. Eu sei que tem gente que tá super engajada, tem seguidora que tá concorrendo de verdade, então ótimo. Aproveita, ainda tem alguns dias, até o dia 4, que é o grande lançamento, tem muita live para você assistir e marcar as amigas para assistirem também, tá bom? Então, toda terça e quinta, para lembrar, tem live aqui, normalmente às 8, mas se acontecer alguma coisa e eu precisar mudar o horário, eu aviso para vocês. E aí é exatamente o momento que a gente vai ter para conversar, para compartilhar esse conteúdo com vocês, que eu espero muito que faça a diferença na sua vida, certo? Então é o seguinte, como eu falei, a ideia desse conteúdo surgiu depois que eu respondi essa caixinha de pergunta. A pessoa pediu para eu contar um pouco do meu processo de autoconhecimento e perguntou também o meu maior desafio, né, nessa fase. Eu contei, foi muito legal. E o meu processo de autoconhecimento está diretamente ligado à consultoria de imagem. Então eu vou contar aqui para vocês agora como que foi isso, né? Ele tem uma data bem definida para começar. Eu não sabia o que era autoconhecimento, essa palavra tá na moda hoje. Mas lá em 2016, não era, pelo menos no meu mundo, na minha bolha, não era algo tão comum. E foi no momento do meu divórcio que explodiu essa busca, né? Foi um momento muito difícil, obviamente. A ruptura de um casamento não é só um casamento que se vai, são todos os seus sonhos, todas as suas expectativas. Então, assim, muita coisa que se vai nessa hora, que você meio que se perde e você precisa se encontrar. Quando eu precisei me encontrar, então eu não sabia que eu estava num processo de autoconhecimento, mas eu fui em busca de muitas coisas. Porque eu percebi, por exemplo... Oi, Dessa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, aliás, para todo mundo que entrou depois que eu dei boa noite também. A Ellen tá aí, o Rafa tá aí, muito obrigada, gente. Mas, enfim, seguindo, eu percebi que eu não sabia nem do que eu realmente gostava. Porque eu casei muito cedo, e aí eu saí da casa da minha mãe para minha casa de casada, então eu fui meio que seguindo um fluxo de é assim, a vida é assim. Eu fui gostando das coisas que eu tinha que gostar, das coisas que eu tinha sido ensinada a gostar. Eu tive uma criação bem tradicional, então eu acho que eu digo que eu fui criada para ser bem princesinha. E naquele momento, todo o sonho de princesa se foi. Quando o sonho de princesa se vai, vem muita coisa dentro de você, né? Vem uma revolta, vem uma raiva, vem tristeza e vem essa necessidade de entender, então, do que é que eu gosto, quem eu quero ser na vida, o que eu estou fazendo aqui. Perguntas existenciais mesmo. Porque o meu divórcio, ele aconteceu no meio da minha transição de carreira. Quem segue aqui no Instagram há mais tempo sabe que
tem uma transição de carreira aí na minha vida, bem exótica, digamos assim. Eu saí do direito para trabalhar com a consultoria de imagem, mas no meio do caminho eu fiz outras coisas. E o divórcio foi no meio do caminho. Quando eu me divorciei, eu estava na minha segunda empresa. Eu tinha fechado a loja, tinha uma outra empresa que eu trabalhava com influenciadores digitais. E aí foi mais um momento em que eu fechei a empresa e precisei descobrir o que eu ia fazer. E como que esse processo se deu, né? Entender quem você é, do que você gosta, essas frases clichês que a gente escuta, eu sei que pode parecer muito difícil e até meio vago. Afinal, ok, como que eu faço para me conhecer? Você tem que se observar, né? E é complexo porque a gente vive uma vida muito agitada. A gente não para se observar, a gente meio que vive no automático. A gente levanta, pega trânsito, toma café correndo, vai trabalhar, volta e aí pega o filho na escola e vai para aula de inglês, vai para academia, almoça com a família no domingo, resolve um monte de coisa sem pensar no que está acontecendo. E viver sem pensar no que está acontecendo também é um dos motivos que faz com que muitas mulheres comprem errado, porque você não pensa para comprar, você só compra. Tá barato, viu que tá barato, compra. Tá com uma amiga no shopping, a amiga gostou, você compra. Você não racionaliza se aquilo faz sentido pra você, né? E enfim, então eu vivia no automático. E por viver no automático, nessa hora que a vida te sacode, e eu percebi que eu estava sozinha pela primeira vez, né? Como eu disse, eu casei muito cedo. Então eu saí da casa da minha mãe pra casar. Na verdade, assim, eu até morei sozinha em São Paulo um tempo, óbvio. Mas naquela fase eu me encontrei independente pela primeira vez. Acho que era essa palavra. E não tinha ninguém para me ajudar. Então você precisa entender exatamente isso. Como que vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer? Do que eu gosto? Algumas ferramentas me ajudaram muito, foram fundamentais. Não é à toa que eu fiz a minha formação em coach depois desse período. Eu fiz a minha formação em 2017, exatamente um ano depois, porque eu entendi como ter ferramentas, saber fazer as perguntas certas me ajudou. Então eu fiz coach. Eu já fazia coach na época por conta da empresa, né, a empresa que eu fechei, e eu segui fazendo coach sozinha depois que fechei a empresa, minha sócia parou o processo também. E o coach já foi me gerando perguntas importantes, né? O que eu queria fazer? Eu queria ajudar pessoas. Como eu ia fazer? Eu precisava materializar isso, que foi então eu descobri com a consultoria de imagem. Então, ter ferramentas, ter pessoas profissionais que me ajudaram nesse processo foi fundamental. O processo de coach, como eu disse, e também a terapia. O acompanhamento terapêutico, eu acho que, assim, é fundamental num momento como esse que eu vivi, porque é exatamente entender esse vazio que precisa ser preenchido, como ele vai ser preenchido, de maneira que eu sofra menos, porque você vai sofrer, vai ser dolorido pra caramba, mas que você faça ser um momento até produtivo e que você de fato tire lições. Eu tirei muitas lições desse período e foi muito bom. Hoje eu olho pra trás e eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu, porque eu acho que exatamente eu estava dentro do meu privilégio, rodeada de ferramentas que me ajudaram. Apesar de todo o caos que aconteceu na minha vida, eu ainda tinha o privilégio de ter essas pessoas. Então eu tinha uma terapeuta, eu tinha uma coach e eu tinha ótimos amigos do meu lado. Mas uma coisa também que aconteceu foi esse filtro nas pessoas com quem eu convivia. Eu respondi isso na caixinha de perguntas, né? Que o processo se deu por tive o divórcio, não sabia quem eu era, precisava descobrir, me vi sozinha pela primeira vez, foi muito puxado, mas eu já fazia coach e terapia ao mesmo tempo, então eles foram me dando o quê? Desafios, uma coisa que a gente fala muito aqui, e eu acredito de verdade. Quando você não tem algo para alcançar, você meio que perde o sentido da vida. E eu tinha desafios, eu precisava sobreviver todos os dias. E aí eu lembro que um grande marco, assim, foi a minha viagem para Paris. Eu fui pra Paris, tipo, um mês depois de ter me separado, tava muito na merda, mas eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e falei, vou chorar em Paris, dane-se, na volta eu me viro. Era como se o meu ano tivesse começado ali em maio e não em 1º de janeiro. Fui, e foi já uma coisa muito importante. Eu não tô dizendo que você que tá passando por uma dificuldade tem que pegar todo o seu dinheiro e ir pra Paris. Eu fiz isso como uma prova de que eu podia, porque eu nunca tinha viajado sozinha, pra fora do Brasil muito menos, aí eu levei a minha mãe, mas eu era responsável por ela nesse caso, não ela por mim. Ninguém falava francês, eu falava o meu inglês ali de turista, e era o grande sonho da minha vida, porque se você me perguntasse com 16 anos de idade, 15 anos de idade, qual era o meu maior sonho, eu ia dizer que eu queria ir pra Paris e casar.
Não era casar e ir para Paris, era ir para Paris e casar. Então, quando eu fiz aquela viagem, até hoje parece assim surreal. Eu realmente às vezes tenho dificuldade para acreditar que eu vivi tudo aquilo. Eu lembro que quando eu tava no Palácio de Versalhes, eu pegava nas coisas que não podia pegar, inclusive, quebrei a regra. E a minha mãe falava, não pega, Carolina. Eu falava, mãe, mas eu preciso lembrar da textura desse lugar, porque eu não estou acreditando que eu tô aqui. Então, eu venci desafios. Foi uma coisa que me ajudou. Ter metas a alcançar. Isso era a terapia e o coach que me davam. Eu parei completamente de ir à academia. Minha terapeuta virou e falou, quantas vezes você consegue se comprometer de verdade a ir na academia? Uma vez, 2 vezes na semana? E aí eu passei a treinar 2 vezes na semana, depois 3, depois entrei no ritmo que eu tenho até hoje de treinar todos os dias. Então, quando você tem os desafios para ir alcançando, esse processo se torna mais... não é mais fácil, mas você vai percebendo que ele desenvolve, de fato, né? Você não se sente fazendo nada, você percebe que está fazendo algo por você mesma. E aí, junto desse processo de selecionar muito o que vai acontecer na sua vida, especialmente comigo naquele momento, eu fiz um detox de pessoas. E eu falo muito isso nas minhas palestras, o quão importante é nessa jornada, nesse caminho de autoconhecimento, você selecionar as pessoas que estão ao seu lado. Porque nós somos, né, fruto do meio. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Quem são as pessoas que você convive? Quem são as pessoas que sugam e para quem você também dá energia, né? Quem são essas pessoas? Que informação elas levam para você? Eu percebi naquele momento que nem todo... eu sei que tem esse clichê que roda aí, que a grande amizade é aquela que suporta a sua felicidade, mas também é uma verdade que a grande amizade é aquela que suporta o seu sofrimento, quando você tá chorando, reclamando todo dia. Não é todo mundo que te suporta nesse momento. As pessoas simplesmente somem. Elas não querem ficar do seu lado quando você tá mal, quando você fala pra elas que você não pode ir no rolê porque você não tem grana, que você, enfim, tá mal. As pessoas não querem ter problemas. Então, eu fiz, de fato, uma limpa nas pessoas que estavam comigo, porque eu percebi que eu estava convivendo com pessoas que viviam no automático. E eu não podia mais viver no automático naquele momento. Eu precisava, pelo contrário, viver muito de verdade, porque eu só tinha a mim mesma para dar conta. Eu estava sozinha em São Paulo, minha família mora a 5.000 quilômetros de distância. Se eu não desse conta, eu não ia dar conta e a responsabilidade era toda minha. Então eu passei de fato a filtrar e aí você vai percebendo pequenos valores. O que é que te linka às pessoas que estão na sua vida hoje? Precisa ser os valores. Não pode, óbvio que a gente vai ter uma amizade que é pra falar besteira, mas ela tem valores que são semelhantes aos seus. Eu fui entendendo quais eram os meus valores e isso foi me ajudando a selecionar as pessoas que estavam perto de mim. Hoje eu convivo com muita gente, mas dentro da minha vida, dentro da minha casa, as pessoas para quem eu separo um tempo para tomar um café, saiba, você é especial. Eu quero aprender algo com você, eu acredito que eu tenho algo para aprender com você e quero te levar alguma coisa também. Eu acredito, depois dessa fase eu entendi que a amizade é muito essa troca. E isso é fundamental para o seu processo de autoconhecimento, porque são esses amigos que, quando você menos esperar, quando ele for ficar do teu lado para ficar em silêncio, ele vai te ensinar alguma coisa. Porque eu aprendi muito com as minhas amigas que, por exemplo, se dispuseram a ir para minha casa toda quarta-feira só para falar besteira. A gente não conversava coisas sérias da vida. A vida já estava séria demais, estava puxada demais. Mas elas se dispuseram toda semana tirar um tempo, que é algo precioso, para ficar comigo. Isso é algo que foi me mostrando o valor de pessoas que estavam dispostas a ficar do meu lado. E depois de pessoas amigas, como eu estudava, na época eu fazia pós-graduação, eu passei também a me aproximar de alguns professores, porque a gente precisa ter mentores na vida, sejam os nossos amigos ou outras pessoas que de fato estão te passando conhecimento. E inclusive a Tamir está aqui assistindo a live, ela fez pós-graduação comigo, aquela pós foi assim a minha salvação, porque eu ocupava a minha cabeça, passava o fim de semana imersa na aula, era a maior diversão da minha vida, sair para ir para pós. Eu lembro que uma das nossas amigas, também você também conhece, a Débora, reclamava que a gente tinha aula sábado e domingo o dia inteiro. E eu achava o máximo, porque pelo menos eu não estava em casa. Era difícil ficar em casa. Quem assistiu a última live me ouviu falar do meu sabotador. Meu sabotador era o sofá da minha própria casa. Quanto mais tempo eu ficava ali, mais desafiador era fazer o que eu precisava fazer. Então, quando eu saía, eu pelo menos respirava, né? Eu ainda não estava numa fase de ser totalmente reprogramada para cumprir as minhas metas.
Então, ir para aula era muito legal. E ali eu conheci 2 professores que são meus mentores até hoje. Pessoas que, novamente, se dispõem, assim, colocam o tempo deles à minha disposição para me ajudar, para eu ligar, para eu conversar, para eu tirar dúvida, para falar de projetos novos. Tipo, professor, me ajuda, eu tô com um projeto novo e eu não sei muito bem como fazer. Que me mandam conteúdos, que compartilham comigo informação. Esse é o tipo de pessoa que ficou na minha vida, sabe? E eu acho que é esse filtro muito importante que a gente precisa fazer quando a gente fala de autoconhecimento, porque são essas pessoas que te ajudam, né? Que te mandam coisas boas. Eu falei também recentemente nos meus stories que um dia eu acordei, a primeira mensagem que eu vi às 7 da manhã era uma prima minha compartilhando comigo um curso. Ela me mandou e falou: comprei pra você fazer comigo. Esse é o tipo de gente que eu quero ter ao meu lado, que foi a pessoa que também entendeu a virada de chave que eu e ela, né, precisamos ter na vida. Então a gente compartilha de um valor, que é estudar, que é crescer, que é se desenvolver. Nós somos empreendedores, então a gente tem essa troca de informações, né, que faz parte do nosso mundo comum. Então qual é o mundo em comum que você tem com uma pessoa aí que pode agregar na sua vida? Entende? Especialmente também porque nessa fase eu me tornei 100% empreendedora, precisei selecionar ainda mais, porque para dar pitaco em jogo de futebol e religião, sabe, essas coisas assim que meio que não se briga, mas todo mundo palpita, na vida do empreendedor é parecido. Então, gente que nunca empreendeu queria me dizer o que fazer, e eu tava começando totalmente perdida, eu não podia escutar todo mundo, eu tinha que escutar as pessoas certas, os meus professores, os amigos empreendedores, que eu estava começando a me aprofundar no relacionamento. Então, entenda que filtrar pessoas não é ser egoísta, não significa excluir pessoas da sua vida. Eu acredito que as pessoas, elas podem mudar de gaveta. Elas podem sair do topo da pirâmide para o meio, para a base, e não significa que você vai deixar de ser amigo dessa pessoa, significa apenas que você está colocando essa amizade numa posição diferente, porque nesse momento é o que importa para sua vida. Esse detox de pessoas foi extremamente importante para mim. Ser a média das 5 pessoas com quem eu mais convivia me levou a ser essa pessoa que eu sou hoje, meio maluca, de tipo focada, meta, tudo eu tenho anotado, agenda para tudo, mas eu faço tudo que eu tenho que fazer. Eu passei a conviver tanto com pessoas empreendedoras que estavam estudando a mesma coisa que eu me tornei isso. E aí, falando dos estudos, falando de como é importante a gente encher a cabeça com coisas boas, foi uma outra coisa que me ajudou muito no processo de autoconhecimento, foi estudar. Eu estudei muito, não só a pós, que foi uma bênção de Deus na minha vida, porque eu estudei administração de empresas, então a minha visão de negócio é uma antes e uma depois, antes da pós e depois da pós, né? O negócio andou, virou um negócio porque eu estudei. E aí eu fiz muito curso, eu fiz vários workshops de graça, maratonei aqui YouTube até o final, eu busquei muita informação da minha área, tecnicamente falando, de consultoria de imagem, mas principalmente de desenvolvimento pessoal, porque eu lido com pessoas. E quando eu fui aprendendo das pessoas, eu também fui aprendendo mais de mim. Quando eu fui estudando técnica, eu também fui aprendendo mais a meu respeito. Então, sempre que a gente se dispõe a estudar, ainda que você fale, ai, Carol, mas eu sou cientista, sei lá, não tô falando de você, bióloga, que acabou de entrar, salvadora da Amazônia, foi a palavra que me veio na cabeça. Sei lá, eu sou engenheiro. Não, mas vai estudar, porque o conhecimento, ele expande a nossa cabeça de um jeito que nunca mais você é a mesma pessoa. Então, eu tava lá estudando contabilidade, gestão financeira, e eu me transformei. A Tamires até escreveu aqui que a pós foi um divisor de águas mesmo. Foi, graças a Deus, que eu não desisti, porque eu fiz a matrícula da pós, tipo, eu já estava me separando, já estava um caos na minha vida. Acho que a primeira e a segunda aula ainda, quem me levou foi o meu ex-marido. E eu podia ter desistido, porque aquele dinheiro era muito importante, né, no meu novo orçamento. Só que, graças a Deus, tem uma mãe também muito boa que ela virou pra mim e falou, não, pra estudar a gente sempre dá um jeito. Então estude, busque conhecimento e busque ter mentores nessa jornada, porque os 2 professores que eu ganhei como amigos nessa fase, assim, não tem dinheiro que pague toda a ajuda que eles já me deram. Pessoas importantes. E pessoas importantes também, amigos que se disponham a caminhar com você, porque além dessas amigas que toda quarta-feira iam pra minha casa, mulheres maravilhosas, tenho tantas outras que me ajudaram de várias outras maneiras, eu tive pessoas que realmente me escutaram, me aconselharam. Um casal de amigos da minha mãe já morou em São Paulo, né, então ela tem os amigos dela lá, que me recebiam também com frequência, pra saber, e aí, como é que tá a vida? O que você tá pensando? E eu falava,
E as pessoas me aconselhavam. A gente não sabe tudo e a gente precisa ouvir literalmente a voz da experiência. E os amigos da minha mãe viraram meus amigos, porque eu passei a contar, compartilhar com eles. E eles passaram a se preocupar e me ajudar nessa jornada. E é completamente diferente quando você escuta uma visão de fora, de quem sabe mais do que você. Tanto que depois de tudo que aconteceu na minha vida, quando eu contei pra eles o que estava acontecendo, que é o fechamento aqui desse momento, vou contar já, eles meio que já sabiam. Legal isso, né? Porque são pessoas que te conhecem e que conhecem da vida. Então tenha pessoas com quem conversar, que possam agregar nesse sentido de te acalmar, de te falar da experiência deles também. O detox das pessoas é um ponto muito importante. O ponto do estudo, de você encher a sua mente com informação útil também. No YouTube tem muita informação de graça, sabe, gente? Você consegue ir lá maratonar pra caramba vários canais. Eu assisti todos os filósofos contemporâneos. Eu assisti todos os vídeos do Pedro Calabres, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, podcast pra caramba. Então eu fui me enchendo de informação. E olha que eu tinha acompanhamento de uma terapeuta, de uma coach. Se você não tem, eu te garanto, tem muita informação boa na internet. Procure canais sérios, né? Da Casa do Saber também é incrível. Porque você vai conseguir gerar reflexões e não necessariamente tendo um gasto. Por exemplo, se nesse momento você não pode, tá tudo bem. Eu não tô aqui para dizer que você tem que fazer terapia com um psicólogo. Se você não pode, você consegue essa informação de outra maneira. Então, ter mentores é super importante. Fiz esses cursos, foi super importante. Fiz o detox das pessoas, foi super importante. Fora isso, né, os desafios, como eu falei no começo. Então eu fiz a viagem, eu fiz várias viagens que foram me mostrando que eu podia. E conforme eu vi que o meu negócio ia se desenvolvendo, eu fui acreditando ainda mais que eu podia. Então por isso que é tão importante a gente ter metas, né? E para você ver a coisa se materializar. No final de tudo isso, meus maiores desafios, eu contei quando eu respondi a caixinha de perguntas, até hoje, eu acho que assim, enfrentar o problema, colocar o problema na mesa, é um grande desafio. E tirar a frustração de cima do outro. Isso aconteceu comigo, pessoalmente, nesse processo de autoconhecimento, em diversas situações, mas eu citei lá no dia, e vou citar aqui pra vocês também, quando, por exemplo, eu fui conhecer a família do meu pai. Fui conhecer a família do meu pai, tinha 31 anos. Então, assim, foi desafiador. E eu podia não ir, obviamente. Eu fui convidada, intimada a comparecer no aniversário de 100 anos da minha avó. E aí eu virei pro meu tio, pras minhas primas, falei, cara, eu não sei o que eu faço. Me dá um tempo. Mas eu entendi que se você não coloca o problema na mesa, se você não olha de frente pra ele, ele não se resolve. E eu precisava resolver aquela pendência. Então eu criei coragem, respira fundo, contrai o abdômen e vai. E eu fui. E foi incrível. Não só porque foi positivo, mas porque eu tirei um elefante das minhas costas. Porque quando você não encara o problema, você não sabe o tamanho dele. E às vezes você imagina que ele é um elefante, que ele é um leão e ele é um gatinho. Então, depois de ir e passar pela situação, se tornou muito mais fácil resolver várias outras questões da minha vida que infelizmente ainda estavam atreladas a esse problema. Quanto tempo eu não passei sofrendo e tendo questões por conta de um problema que eu poderia ter resolvido até antes. Mas tudo bem, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Então coloca o problema na mesa e resolve. Tenha suas metas para você cumprir os seus desafios e saber que você é capaz. Mas você precisa entender também nessa coisa do processo de autoconhecimento quais são os seus sabotadores, como eu falei na live passada, e quais são os seus medos, qual é a sensação que você tem, entendeu? Então eu tinha assim, uma coisa de incapacidade muito grande, minha autoestima estava muito atrelada, na verdade, à minha autoconfiança. Então eu não tinha problemas de me achar feia, mas eu me achava absolutamente incapaz. Eu me achava muito fraca, muito frágil. E aí, nesse momento, eu fui percebendo que não, porque eu fui vendo várias coisas acontecerem. Por isso é tão importante, eu falo, escrever, para você conhecer a emoção que você sente, só vai conseguir combater essa emoção se conhecer. Então, escrever, conversar. Por isso, a terapia também é tão legal, porque no processo de autoconhecimento, é cientificamente explicado, só de você falar, você se escuta. E aí, às vezes, a terapeuta não precisa de falar nada, porque você já ouviu de si mesma o problema. Então, eu acho que é uma ferramenta que você precisa trabalhar para buscar o seu autoconhecimento, para ter essa ferramenta de se conhecer. A partir do momento que você se conhecer e conhecer o problema, conhecer o tamanho dos problemas que você tem, vai ficar mais fácil resolvê-los. Então, quando eu vivi todas essas etapas, que não foi rápido, eu
falei, que começou lá em 2016 e ele não acabou ainda, mas uma virada de chave que aconteceu na minha vida foi em 2018, que eu olhei e falei, se passaram 2 anos, né? Eu olhei e falei, cara, o pior passou. Eu acho que eu nadei e eu tô começando a encostar o pé na areia. Foi exatamente depois de ter ido conhecer a família do meu pai, de ter finalizado o meu processo de divórcio, de ter feito viagens que eu queria fazer, de ter colocado o meu negócio para andar. Eu olhei para trás, eu estava fazendo um outro curso, que foi o Elas, e eu já falei aqui também, a gente tinha que escrever objetivos. E eu escrevi uma meta de aprovação das clientes, mas na hora que eu escrevi, eu percebi que eu já tinha cumprido essa meta. Eu tenho uma pesquisa que eu faço, que eu entrego para as clientes sempre ao final do trabalho, e eu já tinha esse número de 80% de aprovação das minhas clientes. Então eu olhei para trás e falei, cara, as coisas aconteceram. É real. Eu fiz isso sozinha. Né? Eu tinha feito uma viagem para Nova York sozinha, minha primeira viagem realmente sozinha, e parecia muito surreal, assim como parece muito surreal, né? Eu falar para vocês aqui que eu fui para Nova York sozinha, porque você pode achar, nossa, então essa menina aí sempre teve grana, tá chorando pitanga à toa na internet, mas não é. Inclusive porque tem um vídeo aqui no IGTV dizendo quanto eu gastei na minha viagem para Nova York. Foi uma viagem extremamente low cost, mas foi a realização de um sonho que aconteceu porque eu coloquei no papel que eu queria que acontecesse. E eu vivi intensamente esses 2 anos, tanto buscando o autoconhecimento como buscando atingir as metas que eu tinha para minha vida, fazer muita coisa que eu ainda não tinha feito. Até o momento em que eu me separei, eu tinha deixado algumas coisas de lado, enfim. E quando eu me separei, eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu tenho vontade, que muitas coisas que não aconteceram, vou correr atrás, de vida pessoal e de vida profissional. Por isso é tão importante que você tenha as coisas definidas. Para quem não sabe onde ir, todos os caminhos servem. Então, mais uma vez, saiba onde você quer chegar. E aí sim, então eu posso dizer para vocês que hoje, a gente já tá em 2021, são quase 5 anos, porque eu me separei em abril de 2016. Então tá quase para fazer 5 anos que tudo começou. E eu consigo olhar para trás e ver que eu alcancei, talvez, não acabou o processo, tá, gente? Mas inteligência emocional a ponto de respirar antes de dar uma resposta atravessada, de não comprar mais a briga e principalmente de tirar a minha frustração de cima do outro, que foi, como eu falei pra vocês, é um dos meus grandes desafios, né? Era muito mais fácil lá atrás sofrer e me colocar naquela posição de vítima porque eu colocava a culpa no outro. Então isso está acontecendo comigo porque fulano fez assim, isso está acontecendo comigo porque meu pai, eu colocava muita frustração em cima do meu pai. E por isso que eu falei também que encarar o problema é tão importante. A partir do momento que eu encarei o problema, por exemplo, do meu pai, da família dele, fui lá conhecer todo mundo, eu falei, cara, esse é o pai que ele pode ser, né? Não adianta eu esperar mais que isso. É bem complicado tirar a frustração de cima dos outros, mas é algo que transforma. Que realmente coloca a autorresponsabilidade pra você, porque não vai adiantar você ficar falando essa frase pra sempre, isso está acontecendo comigo por culpa dele. Beleza, pode ser que a pessoa tenha te causado dor e sofrimento. E daqui pra frente, o que é que você vai fazer? Você vai passar a vida toda apontando o dedo pra essa culpa, ou você vai mudar a tua história? Eu escolhi mudar a minha história. Por mais doloroso que seja, ainda hoje eu não tô aqui pra pregar a vida perfeita de ninguém, né? Então eu já falei aqui que eu me divorciei e eu já falei aqui que eu tinha dificuldades de relacionamento com a família do meu pai, gente. Isso são coisas bem desafiadoras da gente lidar e que causam muito sofrimento. Mas se eu conseguir superar, quero crer que você também pode. O seu processo pode ser diferente do meu, mas é possível. Todas as ferramentas que eu usei, eu falei pra você aqui agora. Tive coach, tive terapia, tive amigas maravilhosas, tive mentores, também alimentei a minha fé e a minha espiritualidade, assim, muito fortemente, cada vez mais. Acho que quanto mais o processo de autoconhecimento se aprofunda, mais eu percebo que eu não caminho sozinha. Caminho sozinha, entre aspas, porque eu vou fazer todo o esforço para mudar, mas tem alguém, graças a Deus, meu bom Jesus Cristo está ali, junto comigo nessa jornada, entendeu? Tem alguém para chorar, tem alguém para pedir socorro e os milagres acontecem quando a gente acredita que eles vão acontecer. Mas essa é a minha visão cristã de como as coisas caminham. O que eu digo é que você tem que cuidar da sua espiritualidade. Entender também que é preciso alimentar, né, o corpo e a alma.
E essas foram as ferramentas que eu usei no meu processo de autoconhecimento, e por isso que eu falo tanto aqui na consultoria de imagem que a gente tem que olhar para as nossas emoções e que a gente tem que entender muito mais do que a roupa. A roupa que a gente usa é uma maneira de dizer para o mundo quem nós somos e como nós estamos nos sentindo, como a gente quer ser vista. Mas tem tanta coisa lá dentro que precisa ser tratada antes que eu não posso vir aqui cuidar só da casca. Eu preciso te ajudar a cuidar do seu interior também. Certo? Essa conversa, ela dura muito mais. Se deixar isso aqui, vira um vídeo assim de 1 hora. Eu fui muito rápida, porque o combinado é que as lives durem apenas meia hora, né? Então eu fui sucinta ali nos pontos, mas eu espero que vocês tenham entendido que o autoconhecimento é um processo constante, não acaba. O meu não acabou até hoje, mas eu consigo dizer que muitas coisas foram alcançadas, graças a Deus, com as ferramentas que eu citei pra vocês. Eu fiz um detox de pessoas, eu estudei, eu busquei muita informação, eu olhei pra minha espiritualidade, eu coloquei o problema na mesa, eu quis resolver, eu olhei pra todos eles, por mais desafiadores que fossem, e eu tive ajuda de profissionais também. Eu tive coach e eu tive terapia do meu lado o tempo todo pra eu me reencontrar e saber quem eu sou, pra onde eu quero ir. O final dessa história, que foi até a última foto que eu postei quando eu estava respondendo a caixinha de perguntas, é que ao longo de 4 anos eu desacreditei completamente do amor. Eu achei que nunca mais ia amar ninguém, que isso era balela, né? Tinha ficado pra trás, o sonho acabou, mas o sonho não acabou, porque o milagre de Deus é completo. E graças a Deus, depois de trabalhar todas essas questões relacionadas a perdão na minha vida, mais coisa mudou ainda. E eu consegui então acreditar novamente no amor. Ai, que fofa. Pois é. A mensagem que eu quero deixar pra você é exatamente essa, que você olhe pra dentro de si, entenda por que é tão importante o autoconhecimento, a jornada, o caminho do autoconhecimento. Porque quando você olha pra dentro de si, você se conhece, conhece as suas dores, trata e se cura. E vai dali pra frente numa nova história. É o que eu desejo pra sua vida hoje. Certo? Fiquem com Deus. Terça-feira que vem tem live de novo. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Boa noite.